Oi, turma. Agora vamos partir agora para a geografia, uma disciplina que é bem gostosa de estudar, de compreender os movimentos, compreender a nossa vida do cotidiano. E nós aqui na página 25, nós vamos estar falando sobre os fluxos migratórios. O que é fluxo e migratório? Fluxo é um conjunto de pessoas e migratório é a mudança. E aí a gente percebe, desde o homem primitivo até a nossa atualidade, há uma mudança, há um interesse de mudar de lugar para o bem familiar, para o bem comum daquela prole. Né? Se eu tenho o interesse de ganhar mais dinheiro, para dar uma condição melhor para minha família, eu devo procurar recursos onde? Na cidade de Montes Claros, que tem pouco emprego, ou na cidade de São Paulo, que tem muito emprego. Né? Então fica aí o pensamento. Só que quando nós fazemos esse fluxo migratório, nós participamos dessa mudança, essa mudança ela deixa muita coisa no ar, suspensa, porque quando você sai da sua cidade de origem e vai para outro lugar à procura de melhoras, você deixa familiares, você deixa uma vida estável e você vai para um lugar desconhecido, arriscar a vida, né? Então tudo tem o pós e o contra. Começando aqui, a partir da década de 1950, algumas unidades federativas, estados, começaram a apresentar elevado crescimento industrial, ao número de indústrias aumentaram, como no Rio de Janeiro, São Paulo, né, as principais capitais do Brasil. E aí apareceram montadoras de carros, de linhas diversas, comércio e serviços, atraíram pessoas do Brasil inteiro para aqueles determinados lugares onde a mão de obra estava maior, onde tinha maior número de empregos, oferta de emprego. Além do fluxo migratório do campo para a cidade, muitos nordestinos mudaram para a região norte, entre a década de 1950 e 1970, com o objetivo de trabalhar no garimpo e na agricultura. Percebam que essa mobilização das pessoas é em busca de condição financeira. Houve também deslocamento das pessoas da região sul e sudeste em direção às áreas agrícolas do centro-oeste. Nós temos a cidade de Barreiras, temos a cidade de Luiz Eduardo, que é um grande potencial do agronegócio no Brasil e que expande a cada dia. Só que com essa expansão, muitos problemas também vieram, não veio só coisa boa. Né? Vieram também o problema do desequilíbrio, porque as atividades agrícolas e pecuárias da região amazônica trouxeram benefícios econômicos para o país, mas também foram necessários pelo avanço das queimadas e do desmatamento. Então, para construir uma indústria é necessário um desmate. Para plantar soja é necessário que seja desmatado e preparado o solo para aquele plantio. Então, já há o quê? Um desmate no nativo. E aí, nós vamos lá, unidades federativas vizinhas ou relativamente próximas. São aqueles estados mais próximos uns dos outros que merecem destaques. Né? Nos últimos anos, uma expansão que tem se tornado comum quando falamos em migrações é a migração de retorno. Ela se refere ao deslocamento de volta às suas unidades federativas. Porque justamente aquilo que eu tinha falado, a pessoa sai de Montes Claros e vai para São Paulo, ela deixa a sua história afetiva, ela deixa a sua tranquilidade, a sua casinha simples, mas era sua, e vai viver na cidade grande. Quando chega na cidade grande, ela leva um impacto. Né? Ela não consegue achar o emprego que ela queria, ela está sozinha, os seus familiares ficaram lá na cidade pequena. Então, tudo isso leva as pessoas a repensar, será que compensa? E aí são motivos que as pessoas acabam retornando aos lugares de origem. Aqui tem uma brincadeirinha, né, que é a palavra migração no final da história.
Elabore 2 perguntas para as respostas a seguir. Então, essas perguntas são pessoais, né? São movimentos migratórios que ocorrem dentro do próprio país. As principais causas são condições econômicas precárias, desemprego, fenômenos naturais como enchentes, terremotos. Marque a alternativa correta. A partir da década de 50, muitos nordestinos migraram para São Paulo. Por causa de quê? Por quê? Pelo elevado crescimento industrial do Estado e da necessidade de mão de obra. Então, o Estado de São Paulo precisava de pessoas para trabalhar. E o nordestino estava com uma situação difícil, precisava do emprego. Já na letra B, entre a década de 50 e 1970, vários nordestinos também migraram para a região norte com o objetivo de trabalhar em quê? Na agricultura e no garimpo. Já na década de 80, passou a haver indústrias bem mais distribuídas no Brasil. Foi quando houve um boom da indústria aqui no Brasil, né? As indústrias elas começaram a se desenvolver em todo o território brasileiro. É lógico que havia lugares em que tinha mais indústrias do que outras. Tinha áreas urbanas que eram proliferadas pelas indústrias, mas no interior também aconteceu. Sobre isso, é correto afirmar que o desenvolvimento da indústria dos setores do comércio e de serviços modificou a paisagem urbana de diversos municípios e proporcionou muitas riquezas culturais por causa dos intercâmbios que ocorreram. Então, essa é uma resposta, né? Aqui nós temos um texto muito legal. A triste partida. Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia, para terra alheia, nós vamos vagar. Se no nosso destino não for tão mesquinho, pro mesmo cantinho nós torna a voltar. Em riba de carro se junta a família, chegou o triste dia, já vai viajar. A seca terrível que tudo devora, lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquela nortista partido de perna, de longe ainda acena, adeus, Ceará. E assim vão deixando com choro e gemido um berço querido, um céu azul, um céu lindo e azul. É um poema de Patativa do Assaré, Cante Lá que eu canto cá. Né? Foi publicado pela editora Petrópolis, Vozes, 1978. Após a leitura em destaque o poema, diversas palavras e expressões que considera diferentes, troca ideias, né, com o professor, porque a linguagem é uma linguagem simples. O texto descreve a migração interna de brasileiros. Quais são os locais de origem e de destino? Eles saem do Ceará com destino a São Paulo. Qual é o motivo dessa partida, gente? É a seca. Então, pinte no texto os versos que indicam tristeza pela partida para outra terra. Chegou o triste dia, e assim vamos deixando, com choro e gemido, do berço querido, o céu lindo azul. Né? O migrante do texto deseja retornar à terra natal? Sim, né? Ao seu local de origem, seu local de destino, não foi tão mesquinho, para o mesmo cantinho não nos torna a voltar. Esse tipo de migrante é conhecido como migrante de retorno. É aquele que volta para seu lugar de origem, ok? Aqui nós temos um mapa dos fluxos migratórios entre os anos de 2000 a 2010. Olha, as pessoas inicialmente saíam do Nordeste e iam para São Paulo. Olha, do Ceará adentravam para a região mais interna do Nordeste. Muitos saíram do Nordeste e vieram para a região Centro-Oeste. E da região Centro-Oeste também se nortearam aqui. Além do Nordeste, que ia para a região Norte. Alguns da região Sudeste aqui desceram também para a região Sul. Tudo isso e exclusivamente em busca de condições melhores de vida. Então, aqui tem um apanhado do que é a dinâmica populacional, o que é que nós estudamos até aqui. População é o quê? É o conjunto de pessoas que habitam em um determinado território.
O órgão do governo federal que é responsável para estudar e reunir informações sobre o Brasil é quem? É o órgão IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para obter informações sobre diversos aspectos da população. E o IBGE realiza a cada 10 anos uma pesquisa chamada de quê? Censo demográfico. População absoluta é o número total de habitantes de um município, unidade federativa ou país. População relativa é aquela quantidade que relativamente só naquela superfície ocupada. O Brasil é um país o quê? Populoso e pouco povoado. Por que pouco povoado? Porque nós temos extremamente 2 estados no Brasil que nós podemos ter como referência. São Paulo é um estado de muita população e é um estado pequeno. Mas o estado do Amazonas, por exemplo, é um estado imenso e com pouca população. Então, a população brasileira ela é má distribuída no seu território. A população também pode ser analisada por meio de gráficos chamados de pirâmides etárias. Como é que está a base da nossa pirâmide? Ela tem muito jovem, ela tem muito velho, ela tem muito idoso. Então, é chamada de pirâmide etárias, de acordo com as idades. Termo de correspondente à mobilidade espacial da população. Nós temos migração e também temos a migração interna, que ocorre dentro do próprio país. A migração de retorno se reforça em quê? Em as pessoas decidirem voltar às suas unidades federativas de origem. Então, aqui nós estamos finalizando mais uma correção de geografia. E que preparem que nós já estaremos entrando no volume 2. Até a próxima aula. Um abraço.